A manutenção de habilidades sociais saudáveis é fundamental para a saúde física e o bem-estar dos seres humanos. O isolamento social está associado à suscetibilidade a uma ampla gama de adoecimentos físicos e mentais. Por exemplo, pode aumentar as chances de demência na terceira idade. Aumenta também as chances de mortalidade. Reforçadores sociais, como a atenção e a admiração dos demais, são o que, na análise do comportamento, chamamos de reforçadores condicionados generalizados. Um reforçador condicionado será generalizado quando for emparelhado com mais de um reforço primário. Diversos reforçadores generalizados importantes originam-se em situações em que o comportamento é reforçado por outra pessoa. O caso da atenção é bastante simples, todos conhecemos o caso da criança que se comporta mal porque quer atenção, né? Geralmente aprendemos que a atenção é reforçadora ainda na infância, quando para conseguir o alimento precisamos chorar. Então nossa mãe vem com o peito, né? E antes de dar o alimento, ela nos dá atenção. Em geral, apenas pessoas que se atentam para nós reforçam o nosso comportamento. Algumas pessoas provavelmente reforçarão apenas aquela parte de nosso comportamento que aprovam, e qualquer sinal de sua aprovação torna-se assim, por si próprio, reforçador. Outro reforçador generalizado muito mais forte, né, é o afeto. Pode-se estar especialmente relacionado com o reforço sexual, que também é um reforçador primário. Quando alguém demonstra afeição, fornece igualmente outros tipos de reforço. A lei do efeito, pessoal, não é uma teoria, né? É uma regra para fortalecer o comportamento. Quando reforçamos uma resposta e observamos uma mudança na sua frequência, podemos relatar facilmente em termos objetivos o que aconteceu, em termos de frequência, intensidade. É claro que o afeto é um pouco mais complicado de se medir, mas os efeitos do afeto sobre o comportamento podem ser empiricamente comprovados. Então, paralelamente, conflitos na esfera social estão associados, seja na relação com parentes, com professores, no ambiente profissional, a sofrimento psíquico. E é importante uma solução e enfrentamento adequado, né? Isso requer que o indivíduo se comporte de maneira apropriada ao contexto. O Skinner conceitua comportamento social como o comportamento de duas ou mais pessoas em relação uma à outra, ou em conjunto em relação a um ambiente comum. Já habilidades sociais é um conceito mais recente desenvolvido por Caballo e depois por Delprete e Delprete, que são um casal de psicólogos, né? Para Caballo, habilidades sociais é um conceito mais amplo que agrupa diversos comportamentos funcionalmente semelhantes. Delprete e Delprete conceituam habilidades sociais como um conjunto de desempenhos apresentados pelo indivíduo em relação à demanda de uma situação social, considerando-se a situação em sentido amplo, que inclui variáveis culturais. Não é adequado a gente falar, por exemplo, que o comportamento agressivo ele é inadequado ou moralmente condenável, na medida em que ele também pode ser útil, né? O comportamento agressivo ele aumenta as probabilidades de que a outra pessoa se comporte da maneira como você quer. Pense, por exemplo, no seu chefe gritando com você, dizendo que quer o relatório amanhã ao meio-dia. As chances de você apresentar esse relatório amanhã ao meio-dia são maiores do que se ele pedisse por favorzinho. Porém, quando a gente se comporta de maneira agressiva com frequência, a tendência é que as pessoas se afastem de nós. Então, isso gera como consequência o isolamento social. É muito comum que as pessoas cheguem em terapia sem saber exatamente quais comportamentos devem modificar. A forma como uma pessoa se relaciona com outras se dá por meio de comportamentos operantes como outros quaisquer, e não a partir de traços da personalidade ou estilos fixos, né?
Isso significa que pessoas com personalidades diferentes podem aprender a se comportar de maneira mais eficaz com o ambiente. Os comportamentos sociais são aprendidos mediante a exposição a contingências específicas, como contexto de psicoterapia. Sendo o comportamento de outras pessoas uma parte maleável do nosso ambiente, o ambiente social pode ser modificado através da aquisição de novas habilidades sociais. Isso coloca o indivíduo em uma posição mais ativa e menos vitimizada nas suas relações, né? Em psicoterapia, é muito importante que o terapeuta levante informações abrangentes sobre a vida social dos pacientes, como a natureza e a frequência do contato com amigos, relações familiares e o nível de intimidade com as pessoas ao redor. A intimidade é entendida para a análise do comportamento como a capacidade que o indivíduo tem de se comportar naquela relação de maneiras que, em outros contextos, seria punida. Por exemplo, quando você comunica os seus sentimentos para alguém, você se coloca em uma posição vulnerável, né? Se aquela relação não for uma relação íntima, a pessoa pode acabar dizendo, por exemplo, que não se importa com seus sentimentos, né, e que vai continuar a se comportar da mesma maneira. Por essa razão, nessas situações, a gente fala que existe um determinado enfrentamento com risco, né? Qualquer comportamento ou sequências de comportamentos que ocorrem em uma situação social é considerado, para Delprete, um desempenho social, que pode ser caracterizado como socialmente competente ou não. O termo desempenho, nesse caso, é preferível ao termo comportamento, porque é entendido com o sentido de um conjunto de comportamentos, né, apresentados em uma tarefa de interação social. As habilidades sociais são os comportamentos sociais valorizados em determinada cultura, que aumentam a probabilidade de resultados favoráveis para o indivíduo, seu grupo e a comunidade, e podem contribuir para um desempenho socialmente competente em tarefas interpessoais. Muitas vezes, a pessoa até possui as habilidades para se comportar de maneira socialmente competente em seu repertório, mas não apresenta um desempenho socialmente competente. Então a gente fala nesses casos de um déficit de desempenho. Entre os fatores associados a tais déficits estão a ansiedade, algumas crenças errôneas e a dificuldade de leitura de sinais do ambiente. Um dos fatores mais importantes, né, de serem avaliados em contexto de avaliação psicoterapêutica ou neuropsicológica diz respeito exatamente ao enfrentamento com risco, né? Que retrata situações interpessoais em que a demanda de reação ao interlocutor se caracteriza principalmente pela afirmação e defesa de direitos e de autoestima, com risco potencial de reação indesejável. Por exemplo, a possibilidade de rejeição, de réplica ou de oposição por parte do interlocutor. Então, geralmente a gente fala sobre essa competência que se trata de comportamento assertivo, né? É muito comum que as pessoas venham em psicoterapia com déficits em habilidades sociais, especialmente nessa área de enfrentamento com risco e assertividade. Então, é comum que a gente veja relatos, por exemplo, de pessoas que fazem tratamento de silêncio, né, com o parceiro ou com a parceira, ou que sofrem tratamento de silêncio do parceiro ou da parceira. Por que a pessoa geralmente se comporta dessa maneira? Por que ela dá o tratamento de silêncio? Porque dizer especificamente aquilo que a aborreceu, aquilo que deixou chateada, pode gerar como consequência uma oposição, uma rejeição, ou o interlocutor pode simplesmente dizer: eu não ligo para os seus sentimentos. Sempre existe esse risco. Outro tipo de comportamento não assertivo muito comum são as indiretas. Ocorrem principalmente em contexto de trabalho e geralmente configuram assédio moral, né? Então, o que a gente fala, né? A gente não recomenda coisas em análise do comportamento nem em psicoterapia. Às vezes a gente pode fazer um questionamento reflexivo para que a pessoa perceba, né,
exatamente qual aspecto do comportamento do outro que a deixou chateada, que ela desenvolva essas habilidades, né? Uma outra estratégia ali de intervenção que é possível é o treinamento de habilidades sociais assistemático, no qual o terapeuta interpreta o chefe, ou parceiro amoroso, ou alguma outra pessoa da vida do paciente, né, para que aquela situação se torne menos aversiva e a pessoa se torne mais capaz de se comportar de maneira assertiva. Então, se você deseja melhorar suas relações interpessoais e aprender a se comportar de maneiras mais eficazes, né, em situações de enfrentamento, eu vou deixar meu contato aqui na descrição e até logo menos.